Bom, nossos convidados de hoje aqui no Veranai Convida são dois empresários e a gente vai tocar num assunto bem interessante, que é trabalho em família. E você aí, como é que é o seu trabalho em família? Mãe, filho, irmãos, o que vocês acham? Eu acho um assunto muito relevante. Então, estou recebendo aqui no estúdio do Veranai Convida Cíntia Dutra e Arthur Dutra. Queria que vocês falassem um pouquinho para mim, que eu acho que é muito interessante, essa questão do trabalho em família, o pró e o contra de ser mãe e filha trabalhando juntos. Fala um pouquinho para mim, sejam bem-vindos. Dessa vez vai ser o seguinte, vou mudar. Vou deixar que os cavaleiros comecem. Os cavaleiros vão começar? Então, Arthur, diga aí, já vai logo pro contra, né? Porque eu imagino que trabalhar com mãe, morar com mãe já é difícil, imagina trabalhar. Olha, juntando os dois fica mais difícil ainda, né? E aí, fala pra mim. Eu acho que tem muitos pontos positivos e negativos, sabe? É extremamente bom e extremamente ruim ao mesmo tempo, sabe? Os pontos positivos principalmente são... Aprender. Principalmente, sabe? Aprender, usar os ensinamentos tanto de casa quanto como empresária para focar nisso e seguir, sabe? E estar ali sempre na rotina, sabe? A união da gente estar sempre perto um do outro. Perfeito. Às vezes na correria, às vezes em casa. E tá sempre aprendendo, sabe? O respeito que eu já tenho por ela e o carinho que eu já tenho por ela, nossa união só se fortifica mais ainda. Entende? E com a história que sua mãe tem, que eu já conheço, saiu de Manhuaçu, vendeu salgadinho em velório, toda uma história aí bem sui generis, bem diferente, queria ser viúva porcina, queria ter carro. O que você vê na história dela que você pode repetir? Eu sei que você já tem tudo, porque você vem, o assunto é esse, você já vem com mais estabilidade na carreira que está começando, mas o que você vê na história dela? O que você se espelha na história dela? Olha, eu acho que por mais que eu tenha nascido numa condição melhor de vida, não nascido, né, mas o período dos meus 10 aos meus 18, 20 anos foi um período de muita prosperidade na nossa vida. Então, por mais que eu tenha nessa condição melhor, eu sempre soube valorizar a minha raiz, sabe? Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Direto eu estou indo para a cidade da minha mãe, visitando minha família, conhecendo as minhas origens mesmo, sabe? De onde que eu vim, para nunca esquecer e sempre manter o pé no chão, sabe? Eu acho que o erro de muita gente é tirar o pé do chão quando o dinheiro sobe a cabeça, começa a ganhar dinheiro e acha que a vida é isso, e esquece que a vida é muito mais do que isso, entende? Então, eu me pego às vezes comendo com meus funcionários e eu falo, cara, a vida tá muito mais nisso do que em um carro bom, uma viagem para fora ou qualquer outra coisa, sabe? Você acha que a sua mãe, pelo fato dela não ter nascido em berço de ouro, ter ralado muito para chegar onde chegou, te ajuda como educação que ela te dá? 100%. Me ajuda a valorizar o dinheiro, sabe? Valorizar não só o dinheiro, mas valorizar tudo, toda essa história, sabe? É um peso muito maior que é carregado do que, no caso de uma família, como se fosse uma família de herdeiros, entende? Perfeito. Sabe? É um peso muito grande que eu carrego nas minhas costas. Perfeito, a palavra agora é sua, Cíntia Dutra, seja muito bem-vinda aqui, o Veranai Convida. Eu sei da sua história, você é uma mulher que é guerreira, saiu de Manhuaçu, né, Minas Gerais, veio para Vitória muito nova ainda, mas lá em Manhuaçu já aprontou, vendia salgadinho no velório, tudo queria aprender, desde muito nova queria empreender, empreendeu. Hoje é uma empresária de sucesso aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas também a nível Brasil. Como é ensinar para o seu filho tudo que você viveu, ao mesmo tempo ele tendo tudo que tem? Como é isso? Olha, na verdade, o que acontece? Eu acho que quando você vem de uma história como a minha, né? Que vem de uma extrema pobreza e que você realmente tem que conquistar o seu espaço, você tem que lutar pelo seu espaço. Naturalmente, eu não vou colocar que a maioria das pessoas não, porque eu vejo que muita gente no meio do caminho se perde, né? Felizmente, eu não me perdi no meio desse caminho. Eu sempre fiz questão absoluta de contar para todo mundo de onde eu vim, e na minha casa sempre foi muito presente essa história. Tanto que, às vezes, por exemplo, uma coisa muito simples, como um prato de comida, que ele está na geração de pegar a comida e ir para televisão para assistir, ou com o celular do lado, eu falo para ele, pegue o seu almoço e coma e valoriza a sua comida, porque é muito difícil ter comida no prato, sabe? Então, você valoriza esse momento, porque esse momento é um momento sagrado. Então, eu estou sempre mostrando para ele, através dos exemplos, porque vem os flashes na minha cabeça, né? Então, ontem mesmo, a gente viveu uma história parecida com essa. Eu falei para ele ontem, eu falei, olha só, você está aqui, né, questionando isso, mas eu tinha que ler
olhando pro teto e tinha rato passando por cima da minha casa e eles faziam parte da minha vida já, não era incomum. Então, olha a casa que você mora, olha a vida que você já tem. Então, seja mais grato a isso, vamos brigar e lutar mais pelo que a gente vai ter e reclamar menos do que a gente tem. Então, isso já é essência. Perfeito. Outra coisa é que eu vejo muito positiva. Desde sempre, na minha casa, por mais que eu não tenha podido estudar, eu não frequentei uma faculdade, eu não frequentei uma escola para ter pelo menos o segundo grau completo, mas a minha casa sempre foi uma casa cercada de livros. A minha casa sempre foi uma casa cercada de cultura. Então, o Arthur foi criado com muita cultura em volta dele. Eu tenho um livro lá na minha casa que... acho que Diário de um Banana. Na época era uma febre. E eu lembro que eu peguei poucos dias atrás, eu disse para ele, meu filho, a única herança que eu vou deixar para você na vida vai ser a leitura e o conhecimento. Sabe? Então, isso para mim sempre foi muito forte. Sim. Porque eu acho que conhecimento muda vidas, né? O conhecimento, a sede do conhecimento mudou a minha vida. Então, o que eu acho de positivo nisso? Porque provavelmente, como eu fui mãe muito nova e eu tive que, para eu conquistar e chegar onde eu cheguei, eu provavelmente tive que abrir mão de conviver muito tempo com ele. Chegou algum momento da vida em que eu chegava em casa meia-noite, saía às 6 da manhã. Eu já esqueci o Arthur na escola uma vez, sabe? Então, algumas né? vezes. Algumas vezes, né? Esqueci o Arthur na escola. Por conta do trabalho. Tava trabalhando. Entendi. E a loja lotada. E quando a professora me ligou e falou, Cíntia, mas o que é que você quer falar? Tipo, era uma reuniãozinha da escola. O que houve com o meu filho, né? Tá com febre? Não lembrei do filho, não. Tipo, ei, o que tá acontecendo, né? Olha, o seu filho... gente, peraí, deixa eu sair correndo. Meu filho tá na escola, entendeu? Então, assim, claro que, né, hoje é muito engraçado contar isso, mas é óbvio que na época te bate aquele sentimento de frustração. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um propósito, porque eu entendia que se eu não tivesse naquele momento abrindo mão daquelas coisas, a nossa vida também não migraria, porque eu não acredito em milagres de enriquecimento, sabe? Eu vejo muito hoje em dia o pessoal falando aí que está ganhando 7 dígitos em uma semana, 10 dígitos. Eu não acredito nisso. Eu acredito num crescimento de patrimônio e de vida feito dia a dia, conquistado tete a tete. Só que isso custa, às vezes, conviver com a família. Mas também, o que eu vou abrir um adendo disso aqui, que talvez tenham mães que vão estar me ouvindo. Não sintam-se culpadas por isso. Porque a médica tem que voltar ao trabalho, a juíza tem que voltar ao trabalho, quem trabalha embarcado tem que voltar ao trabalho. A nova composição familiar. O dinheiro da mãe, o meu dinheiro do meu trabalho na família, fez muita diferença naquela época. Era muito importante. Então, não era uma coisa simplesmente por vaidade, era por necessidade. Se eu não tivesse feito aquilo e chegado onde eu cheguei, provavelmente hoje ele poderia ter tido uma mãe surpreendente, mas uma mãe frustrada. Então, eu consegui manter esse ponto de equilíbrio, eu não carrego essa culpa, sabe? Carregou durante um tempo, já não carrega mais. Eu nem chegava a carregar, eu tinha momentos que eu sentia aquilo, mas às vezes eu compensava, né? Eu não fui uma mãe que abandonei, ao contrário, eu fui uma mãe que dei no momento em que eu podia o melhor de mim para aquele momento. Sim. Então, eu digo para as mães o seguinte, dê qualidade, não necessariamente quantidade, sabe? Então, isso é uma das coisas que na minha casa sempre foi muito forte. E o que aconteceu? De repente, também, eu fui mãe nova, eu me deparo uma empresária nova com um filho relativamente já velho, né? Porque 20 anos para uma mãe de 40. Então, que começou muito cedo, né? Exatamente. E aí começa aquela situação. Mas são outros tempos também, né? Isso você entende também, né? Não, eu entendo todos os tempos. Eu sou mulher que eu estou sempre à frente do meu tempo, sabe? Por isso que eu viajo tanto, por isso que eu leio tanto. Então, essas são uma das coisas que me fazem não perder, às vezes, algumas situações assim, de educar, de querer compensar, sabe? Eu não tento compensar. Então, vamos dar um exemplo. Foi uma decisão dele trabalhar dentro da empresa. Em nenhum momento eu tendi para esse lado. Ao contrário, eu confesso que muitas vezes eu quis que ele não trabalhasse dentro da empresa. Eu queria que ele trabalhasse na empresa de outra pessoa, que ele passasse pelos perrengues dentro da empresa de outra pessoa e trouxesse essa bagagem para dentro da empresa. Como foi uma opção dele, e eu entendi que ele não estava vindo para a empresa só para contribuir com o trabalho. Ele estava vindo com amor. Ele estava vindo com amor de filho, ele estava vindo com amor pelo que ele viu a mãe dele construindo e pela equipe que ele viu também chegando desde pequeno.
né? Ele ia para as montagens comigo, ele ia para a loja, sabe? E aí chega um determinado momento que vem um lado um pouco negativo, porque ele é extremamente parecido comigo, né? E aí a gente tem muito embates, às vezes. A gente, às vezes, diverge de muitas coisas. Nessas horas, o que acontece? Algumas vezes eu coloco o que ele está dizendo em prática. Às vezes, em alguns momentos, eu ouço e não coloco em prática. E depois reflito e coloco em prática. Mas, muitas vezes, eu faço ele se colocar no lugar dele de filho. E que ele vai ter que construir o patrimônio dele dentro daquele patrimônio. Então, é como se fosse assim, tem a empresa. Nós chegamos até aqui. Daqui para frente, o que você vai fazer? Então, ele não tem um salário diferenciado, ele não tem um tratamento diferenciado, porque ele ainda não fez por conquistar aquilo ali. Ele está fazendo por conquistar aquilo ali. Entende mais ou menos como é que funciona? E isso vem muito por causa do seu passado, né? De como você começou. Você não é aquela mãe que dá tudo de mão beijada sem que ele sinta que ele precisa trabalhar como um outro trabalhador qualquer, né? Comum, dentro da sua empresa, e não tem a regalia que seria teu filho, por exemplo. Não, eu acho que isso aí, eu vou dizer a verdade, assim, eu acho que eu já li livro de, muitos e muitos empresários no Brasil, e isso é quase que uma característica de quem plantou, sabe? Eu vejo que muitas empresas nem aceitam o filho dentro da empresa. Isso não é só meu. Eu acho que qualquer um que estiver assistindo tem que ponderar isso. Não é porque eu carreguei um passado mais humilde, de dificuldade. Acho que mesmo que eu tivesse vindo de uma vida diferente, o normal deveria ser que os pais procedessem dessa forma. Porque você está transmitindo valores para os seus filhos. E se o pai não transmite esse tipo de valor, ele vai ter uma dificuldade absurda, que é a equipe, que é o primordial, que é a gestão de pessoas, não aceite esse filho. Vai ter um retardo maior nessa aceitação, sabe? Porque eles começam a querer descaracterizar. Eu vou deixar depois que o Arthur fale um pouco sobre isso, porque ele sentiu na pele isso, ele chegou a mim reclamando sobre isso, e eu devolvi para ele com a seguinte resposta: qual é o exemplo que você está dando? E hoje eu lavei o banheiro. Então eu falei, amanhã lave 2. Entendeu? Você lavou pouco se você lavou um banheiro, entende? Muito bom. Então, eu acho que o problema dessa nova geração é que eles, de fato, eles querem compensar para os filhos coisas que acham que estão fazendo pelo bem, mas, ao meu ver, estão fazendo pelo mal. Devem deixar os filhos, sim, passar por todas as etapas da empresa. De lavar o banheiro, de lavar o copo, carregar o caminhão. Tô falando eu que tenho empresa de logística, né? De imobiliário. Para que os filhos entendam e para que os funcionários compreendam que não é só um herdeiro que chegou ali. Porque, vamos usar um exemplo. Tem meninos dentro da minha empresa que é mais novo que ele, mais velho que ele, que não tem o carro que ele tem. Mas ele só tem aquele carro porque ele precisa ir para a empresa que é longe. Entendeu? Então, se eu não dou esse exemplo, se eu não passo isso, os meninos não enxergam ele como um merecedor daquele cargo. Aí eu causo um problema também pior. Sim, com certeza. Tanto para ele como ser humano, quanto para a equipe. Entendeu? É minha visão como empresária, não como mãe que carrega um passado de humildade, simplicidade da vida, entendeu? Perfeito. Até porque isso é do passado, né? Felizmente. Contextualizando, você tem uma empresa de logística, né? De imóveis. Explica o que o Arthur faz dentro da empresa, exatamente. Olha, hoje ele está como CEO, ele está como líder, como explica? Não, Você já teve já liberou Gente, essa liderança para ele? É a pergunta que eu ouço todo dia da boca dele dentro da minha casa. Outro dia ele falou assim para mim, eu não me lembro muito bem, assim, tipo, o que o peão vai fazer hoje? Eu não lembro bem o termo, ele vai falar depois. Isso? Você fala isso, Arthur? Outro dia ele falou uma coisa tipo. Eu sou obrigado, né? E você, o que seu empregado vai fazer hoje, sabe? Aí eu falo assim, vou te passar depois por escrito, pra você poder seguir e não esquecer. O roteiro, a lista Exatamente. de hoje, o trabalho de hoje. O que o Arthur fazendo na empresa hoje, né? O Arthur hoje, o Arthur me surpreendeu, sabe? Porque o Arthur, ele conseguiu pegar muito rápido, pelo histórico que ele viveu também, né? Ele conseguiu pegar muito rápido muita coisa na empresa. Certo? Então, hoje ele consegue agir em várias áreas da empresa. E como? Te vendo fazer ou você ensinou propriamente? Não. A gente tem ensinamento diário. Eu nunca fui de ouvir da boca dela falando assim, Arthur... Você ficou ali do lado e querendo aprender. Sempre foi isso, sabe? Ótimo. Eu sempre observei os pontos positivos e negativos da minha mãe. Entende? Tanto que quando eu entrei na empresa, eu falei assim, cara... Até meu pai chegou e falou assim, cara, usa tudo que tua mãe te ensinou como exemplo. Tudo que ela te ensinou pra fazer e pra não fazer. E ela mesma fala assim, cara... Repita meus acertos, mas não repita meus erros, entende? Então, eu também sempre fui muito de observar as coisas, sempre fui muito observador na minha vida sempre observei todo tipo de meio que eu convivia. Então, eu sempre observei muito o que ela fazia, a forma com que ela fazia. E eu pensei, cara,
onde eu posso chegar e dar um toque, tipo assim, dar um toque diferenciado na questão da empresa. Perfeito. Porque querendo ou não, minha mãe já é um pouco mais velha, entendeu? Já faz parte de... Olha isso. Eu vou deixar ele falar. Um pouco mais velha. Não é velha, mas... deixa ele falar, que eu sou um pouco mais velha. Mas é de uma outra geração, entendeu? Que, tipo assim, algumas coisas... É difícil, assim, de pegar, entendeu? Algumas coisas são difíceis de chegar e colocar na cabeça dela que, mãe, o mundo mudou, entendeu? Tanto que a gente abriu uma loja de roupa e o maior impasse foi que eu falava, cara, vamos expandir para online, vamos para online, vamos para online, vamos para online. Ela, não, eu acho que eu acredito demais na loja de rua, de outdoor. Eu falei, não, cara, o caminho é a gente botar um tráfego pago, fazer um marketing digital. E, porra, ela, não, eu quero botar um outdoor gigante, com não sei o quê. E Ou seja, ela não se atualizou nessa questão Na época ela não tinha se atualizado digital ainda, sabe? Na época que eu comecei a trabalhar com Depois ela, não tinha se atualizado. Eu quero briga aqui dentro aí. O bicho vai pegar aqui hoje todo dia é isso. Mas... É briga em casa, assim? Todo dia. Todo dia. Entendi. Pra quem tá nos ouvindo, então, a história aqui que a gente tá conversando é trabalho em família. Eu tô com Cíntia, que é mãe, e Arthur, que é filho, que tá reclamando da mãe nesse momento. Conta aí. Não, sem reclamação. Tá reclamando que ela não entende sem reclamação do mundo nenhuma. atual. Sem reclamação nenhuma. Mas você acha que esse é o caminho? Tráfego pago, marketing digital? Só isso? Você não acha que ela tem uma certa razão também? Eu acredito na razão dela, entende? Só que, tipo assim, o que aconteceu? As coisas mudaram muito. Sim. Entende? O mundo mudou, isso foi de fato negar. Isso não tem como negar, sabe? Isso em uma outra época, que eu trabalho com a mãe já vai fazer 1 ano. Entendeu? Faz mais de 1 ano, né, que a gente tá trabalhando junto. Basicamente. Basicamente 1 ano. 1 ano atrás, a mãe era outra pessoa em relação ao digital. Entende? Isso aí foi uma coisa que eu falei, cara, eu não abro mão disso. Entendeu? Porque se a gente continuar nesse modelo antigo, a empresa vai ser tida como uma empresa antiga, dos moldes antigos, e todas as empresas se atualizaram, entende? Empresas como, por exemplo, Magazine Luiza, que sempre foi loja, e com a gestão nova, os filhos passando para a mãe o que deveria ser feito, abriram um super app e jogaram tráfego pago. E hoje, toda vez que eu abro meu Instagram, tá lá, Magazine Luiza, não sei o quê. E todas as empresas se atualizaram, sabe? E eu percebi que eu falei, cara, isso precisa ser feito na nossa empresa também, entendeu? E a mãe não entende nada disso, sabe? Então, vira e mexe, ela se pegava e falou assim, Arthur, como é que mexe nisso aqui no Instagram? Como é que faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Eu sempre fui de ensinar com o maior prazer do mundo. Não é o maior prazer do mundo, não. A DR vai começar, então. Não é o maior prazer. Não é o maior prazer do mundo, não. É com a voz lá em cima, né? Não, ele não é nem com a voz lá em cima, entendeu? Ele não tem o maior prazer do mundo pra ensinar, não. Essa geração é a geração que não tem o maior prazer de ensinar. Porque aí eles aprendem rápido e é tudo muito rápido. Não, porque às vezes viaja pro exterior, assim, sabe? Ele tem um inglês fluente, porque, obviamente... A gente pagou pra ele ter um inglês fluente, né? Aí, às vezes, eu peço pra ele traduzir pra mim em tempo real, entendeu? Ele fala tudo, ele vive tudo. Como aí, lá no meio do caminho, ele fala pra mim, olha, pra você ter pedido uma maçã. Tô dando um exemplo simples, entendeu? Eu tava com a banana na mão, já não era mais a maçã, entende? Entendi. Então, não tem muita essa história que, tipo, muita paciência com mãe. E que filho tem, que o filho não tem, não, entendeu? Eu tenho muita paciência, só que, às vezes, algumas coisas, tipo assim, são tão básicas, sabe? Que eu falo, cara, isso aí eu vou te fazer crescer se você pesquisar... se você pesquisar sobre isso, sabe? Você vai crescer muito mais se você pesquisar sobre isso do que se você dar na minha mão e fazer, entende? Já meu pai é outro estilo de pessoa. Eu tô fazendo, ele faz assim, ele me mostra como você faz, entendeu? Aí eu vou e falo, pai, mais paciência você faz aqui, você faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, só que ele pergunta uma vez só, entende? Eu me pego toda semana e a mãe, Arthur, como é que coloca a música na história? Eu falo, cara, já te mostrei 1000 vezes como coloca a música na história, entende? E aí, Cíntia, é isso mesmo? Olha, eu vou falar a verdade pra você, não tem essa paciência toda não de fazer não, entendeu? Sabe? E a gente às vezes se pega por causa disso que eu falo pra ele, olha só, faz aqui pra mim, me ajuda aqui, não sei o quê. Né? Então, eu acho que... Mas isso é o trabalho em família, né? Ele vem com a novidade do que ele falou ali, do marketing digital, do tráfego pago, e você vem com a sua expertise, com as suas leituras, carrega muita leitura aí nas costas. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é fantástico. É fantástico. É uma coisa tão complementar, é tão bacana, que assim, eu adoraria, sinceramente, poder ter na minha empresa mais uns 10 jovens, porque é muito legal poder ensinar. O lado um pouco negativo é a dificuldade, às vezes, do jovem de querer ouvir os mais velhos. Os jovens, eles acham que eles nascem sabendo tudo. O que eles não entendem é que essas rugas, que talvez não estão tão explícitas... Cada uma tem uma história. Né? Implícitas por causa do Botox, mas que ela tem história, né? Isso não é à toa, sabe? A gente transforma através da nossa história, do nosso tempo. Então, muitas vezes eu chego pra ele, eu falo pra ele coisas muito bobas. Eu falo pra ele, olha só... Arthur, isso. Cara, quer negociar?
Vou te dar um detalhe que eu aprendi sobre negociação na minha vida. Não deixa a ponta solta em negociação. Negociação é fechada, entendeu? Aí, passa uma semana, eu vejo ele deixando a ponta solta na negociação. Porque é normal, ele tá em processo de aprendizado. Sim. E aí, nessa hora, eu também perco um pouco da paciência. Porque eu falo, poxa, eu te falei ontem, para de deixar a ponta solta na negociação. E aí, eu tenho que ter aquele ponto de equilíbrio, assim, nem de mãe mais, de mentora, sabe? De entender que, tipo, ele tá em treinamento. E treinamento pode ser de filho, pode ser de equipe, pode ser de marido, pode ser de convívio. Você pode falar, às vezes, até 30 vezes essa pessoa. Tem pessoas que pegam na primeira, tem pessoas que vão depender anos. Tem coisa que, desde quando ele nasceu, praticamente, eu falo pra ele, de pequeno, sabe? Tipo, não deixa o sapato... Entendeu? 21 anos depois... Tá lá, na minha casa hoje, se você chegar, entendeu? Eu já tô fingindo que eu não tô vendo mais, que eu falo, gente, vou ficar 44 anos, 50 falando isso, entende? Isso em casa. E como é o tratamento de vocês dentro da empresa? É mãe e filho ou é Arthur? Não existe tratamento de mãe e filho dentro da empresa. Não existe. Ótimo. Pode, em algum momento, alguma hora, muito pouca dentro da empresa, a gente fazer um carinho, ou a gente... Nossa, é muito difícil. Geralmente lá dentro da empresa, até porque a empresa exige muito da gente, né? A gente tem várias frentes, a gente não tem uma empresa só. E a gente trabalha também em lugares diferentes, entende? Tipo assim, vocês não ficam juntos? Não. É raro. Eu tô numa fase mais que eu fico mais na parte operacional, entendeu? Na parte de chão de fábrica ali. E ela fica mais na parte de relacionamento com o cliente, entende? Então, quebra pau na empresa, nem pensar. Não. Na frente das pessoas, não. Assim, fecha a porta e quebra. Não, é uma das coisas que eu vou dizer. Já aconteceu de alguns momentos na frente de outras pessoas, exatamente porque nós somos tão parecidos que às vezes a gente diverge até por ser parecidos. A gente quer impor as ideias. E aí quer impor, aí nós sentamos. Eu fiz questão de sentar, chamá-lo para uma conversa e falar para ele, olha só, essa é a última vez. Se repetir, não tem empresa juntos. Certo? Nossas roupas sujas são lavadas em casa ou juntos de nós dois. Nossos clientes não precisam saber dessas divergências. Isso tem que ser feito entre pessoas da família. Pode ser com o irmão. Porque você tem uma tendência natural a esquecer que naquele momento não é o laço familiar. É uma empresa. E o seu cliente, ele está te avaliando por um todo. O seu cliente, ele quer ter consistência no que está comprando. Ele quer ver consistência na estrutura da sua companhia. Certo? Então, isso é uma coisa que, para mim, é fundamental. Sim. Agora, também tem um ponto que precisa ser muito analisado, que eu tive que aprender a conviver, que, por exemplo, às vezes eu passava pelo corredor, eu via a luz do quarto acesa e ele ao telefone, 2 da manhã. Eu, Arthur Dutra, o que você está fazendo no telefone 2 da manhã? A mãe tem que trabalhar às 7 horas da manhã, que eu não sei o quê, que eu não sei o que lá. Não. Entendeu? Entendi. Aí era tipo 2 da manhã, desse nível, entendeu? E aí eu tive que começar a entender o seguinte... Você já falou pra ele que tem que estar naquele horário, não falou? Então, vai deixar. Se ele não fizer amanhã desse jeito, você vai cobrar dele. Não vai ser 2 da manhã mais, sabe? Então, dentro de casa, eu queria mostrar pra ele coisas que, como... Responsabilidade, né? Ele não deveria fazer. Que ele deveria proteger o sono dele, deveria proteger isso. Final de semana. E uma das coisas que também eu deixo muito claro pra ele, não só pra ele, como pra você, como pra qualquer outro, né? Você sabe também que quando você resolve empreender ou quando você não é o herdeiro trilhardário, que você pode ficar em iate vivendo servido, você tem que abrir mão de coisas na sua vida. E você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida. Ninguém vai a lugar nenhum na vida se não abrir mão de coisas. Então, se essas coisas, eu com 20 anos... tiver que abrir mão de sair final de semana e ir pra balada, ele tem que abrir mão daquilo ali. Isso faz parte, sabe? Lá na frente, ele vai compensar isso de alguma forma. Eu abri mão. Então, às vezes, aí ele me ensina o outro lado, né? Que ele fala pra mim, eu não quero ter a vida que você tem, que é a vida só de trabalho. Tem os pontos de equilíbrio, mas tem que entender que tem que abrir mão de muita coisa, como também eu tenho que ser menos workaholic, e também ter mais qualidade de vida. É muito ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio aí que você enxerga. É fantástico, porque são 2 gerações, assim, sabe? É muito legal. Ele me deixa mais jovem, sabe? Então, eu deixo ele mais velho. Vocês gostam disso, né? Do trabalho em família pra vocês é tranquilo. Mesmo com os problemas que acontecem, o problema pra vocês tranquilo indicam. Tranquilo não é, né? Essa passagem mas eu de não bastão. me vejo, por exemplo, assim, hoje... se for uma coisa muito boa pra vida dele, que ele se encontrar em outro lugar, eu vou respeitar. Mas eu não me vejo hoje dentro da minha empresa, dentro da minha vida, sem ele. Entendeu? Hoje, ter o privilégio
de conviver com ele, para mim é uma honra. Ele é meu filho, ele é o amor da minha vida, sabe? Ele é o sangue que corre na minha veia. Então, é fantástico. E sabe? ele chega lá na sua empresa de logística e ele recebe um salário como um trabalhador comum, correto? Até um pouco menos que um trabalhador comum. Quando que a Cíntia está preparada para dar a liderança para ele? Quando ele estiver preparado para me provar que ele tem condição de fazer liderança. O que você acha que precisa para provar isso? Olha, Arthur? eu acho que precisa de vivência, entende? Uhum. Sabe? Eu busco na minha vida ter uma escalada constante, sabe? Eu acho que, como eu falei pra você, o ponto de equilíbrio é muito relativo, sabe? Tem a questão da família, sabe? A questão da família que pega muito e a questão da empresa, sabe? Eu acho que o problema em todo consiste da gente, às vezes, não saber separar as coisas, sabe? Só que quando a gente começa a perceber que a gente não tá separando as coisas, por exemplo, no jantar de família, tipo 8 horas da noite, na sexta-feira, a gente tá discutindo sobre empresa. Às vezes eu pego e falo, mãe, calma. Sabe? Calma, vamos conversar depois. Entendeu? Porque senão a gente vai acabar pirando, vai dormir pensando nisso e vai, sabe, discutir. E não vai ter aquele ambiente familiar. Mas você acha que precisa de um pouco mais de responsabilidade da sua parte também? Eu acho que sempre posso melhorar. Ótimo. Entende? Isso Sempre posso melhorar. Sabe? Eu acho que também, assim como eu aprendo muito com ela tem muito que aprender comigo em alguns aspectos. Sabe? Eu acho que as coisas são complementares. Entende? Então, a partir do momento que eu entendo que ela é minha referência, eu sempre vou buscar muita coisa dela. E a partir do momento que ela entende que eu posso ser referência a algumas coisas que ela não tem, ela pode me escutar e, tipo assim, te ouvir, buscar um ponto de equilíbrio, sabe? Então, eu acho que no momento que esse ponto de equilíbrio for atingido, que ela perceber que a empresa anda 100% sem ela, eu acho que vai automaticamente os passos vão se escalando, entende? Perfeito. Eu consigo ver um equilíbrio entre vocês, Cíntia. Eu consigo ver. Desses problemas que você disse, que ele ainda... o que é o ponto de equilíbrio é a contemporaneidade dele, é o novo que vem para somar a sua bagagem aí de aprendizado ao longo de toda a sua vida. E aí, o que você acha que além disso, de dormir 2 horas da manhã, entender que ele precisa acordar cedo, o que você acha que precisa para ele virar um líder? Acho que é interessante para quem nos ouve, quem nos vê agora, a hora de delegar para um filho assumir a liderança. Olha, eu acho que é orgânico. Eu penso que cada um tem o seu time. Eu, com 18 anos, eu abri a minha loja, eu tive meu CNPJ, eu tinha empregados, eu tinha duplicata para pagar, fali, voltei, fali, voltei, não sei o quê, papapá. Cada um tem a sua trajetória. Eu tive que quebrar a cara para aprender, né? Ele, de repente, não vai ter que quebrar tanta cara para poder aprender. Eu acho que é orgânico e depende de cada um. Então, eu acho nem você vai deixar ele quebrar, né? Eu acho que deixa, não. Eu acho que deixa para aprender. Eu quebro a cara todo dia na empresa, sabe? Isso é bom. Não, assim, eu deixo ele quebrar a cara e às vezes eu deixo ele concluir uma situação para depois chamá-lo e pergunto para ele. Nesse ponto, me mostra onde você acha que você acertou e você errou. Sabe? Como hoje eu fiz uma funcionária minha. Teve um erro no processo. Eu pedi para ela, me faz esse favor, me pega dentro de todas as conversas onde isso aqui está anotado. Porque eu sou uma líder, eu sou uma gestora. Sabe? Então, o papel do gestor é buscar onde começou o erro para consertar o erro. Tratamento de anomalia. Então, o que eu falo para ele o tempo todo? Eu falo para ele, meu filho, sucesso em empresa é gestão de pessoas, gestão de processos. Certo? Então, eu acho que só que isso não é generalizado. Não é porque um tem um filho da padaria, que vai usar o exemplo do Arthur, que é da logística, ou outro que é da loja, ou outro que tem uma filha que, de repente, usa piercing, tatuagem, mas vende uma roupa de luxo. Não, eu acho que isso aí vai depender muito de cada um. A Cíntia teve a sua veia e não parou. Eu, agora, com 44 anos, estava em Dubai, simplesmente a trabalho, não a passeio. Vou para os Estados Unidos agora a trabalho. Estava ontem em São Paulo a trabalho, semana passada em Belo Horizonte a trabalho. Então, eu acho que cada um tem o seu time, cada um tem o seu modus operandi. Tem gente que não daria conta de viver o tanto de intensidade que eu vivo, né? Eu falo que empreender é estar no mar aberto, sem uma boia mínima, com um monte de barbatana de tubarão à sua volta. Eu tenho resistência para isso. Não quer dizer que ele vai ter a mesma resistência para isso ou que outros vão ter a resistência para isso. Então, eu acho que o interessante é deixar que cada um vá demonstrando e você vai guiando. Agora também tem um detalhe. Se você percebe que o seu filho, ou seu sobrinho, ou seu parente não tem vocação para aquilo, não insistam. Em primeiro lugar, a companhia.
sabe, a companhia, que eu digo a empresa, em primeiro lugar, a empresa. Porque a empresa, ela é um filho. Então, ela precisa sobreviver, ela precisa de venda, ela precisa de resultado. Então, não passem a mão na cabeça, não tentem forçar uma situação que vai comprometer um todo. Porque talvez você vai estar tirando seu filho de uma coisa que ele vai ter muito mais talento, vai ter muito mais sucesso. Entendeu o que eu acho? E você consegue diferenciar isso, que na verdade, é um conselho de uma pessoa que tem uma bagagem como a sua ou de uma pessoa workaholic que poderia mudar? Não, eu acho que é um conselho de uma pessoa que tem uma bagagem como a minha. Eu acho que eu vi muitas pessoas dentro do mesmo núcleo que eu nasci. Depois eu vi muitas pessoas dentro do núcleo que eu cresci. Cresci, eu digo, em relação financeiramente, culturalmente. E eu percebo nelas uma dificuldade absurda de absorver coisas. Por exemplo, eu tenho um exemplo, né? Não vou citar nomes, de uma conhecida minha que tem mais de 2.000 funcionários. E ela não tem capacidade de absorção nenhuma das coisas óbvias que às vezes eu passo para ela, que eu falo, olha, você já tem capital para isso, você já tem condição para isso, por que você está batendo a cabeça nisso? Você não precisa mais caminhar sozinha. Por que você não pega na mão dessa pessoa que já está tão longe de você? Traz ela para dentro da sua companhia, paga para ela do seu lado. E ela não faz porque ela não consegue absorver. Então, ou seja, não é necessariamente porque eu acho que A ou B, é porque eu acho que é de cada um. Entendi. Tem meninas da minha idade que preferiram ser mãe de 4, 5 filhos e não estudar. Tem umas que preferiram pegar um ônibus 14 anos e vir embora pra Vitória e conquistar a vida. E eu acho que todo mundo tá certo. Sabe? Acho que todo mundo tá certo. Porque eu acho que você tem que fazer aquilo que tá dentro da sua capacidade de resistência. Perfeito. Porque nada pior do que você forçar a sua natureza e você, de repente, não ter paz pra poder viver. Perfeito. Entendeu? Pelo menos é a minha opinião, entende? Entendi. Não, perfeito. Eu ouvi você falar, Cíntia, é um aprendizado eterno. Você sabe que eu sou um admirador seu e eu sempre aprendo com você. Nesse momento que a gente está conversando aqui, quantas vezes você já ouviu essa história dela para você pegar o celular e distrair um pouco? Pegar o celular? Pegou o celular. A gente está aqui, a gente está num podcast, mas aparece você pegando o celular. Sim, foi a ligação que fizeram. Então, aí, nesse momento aí, você já ouviu essa história 25 vezes, sei lá, 50 vezes na sua... Mas é um momento que você distrai um pouquinho? É um momento de 2 horas da manhã você tá no celular? De forma alguma. Essa parte da história eu sempre escuto e sempre escuto com o maior respeito. Quero fogo no parquinho aqui, entendeu? Não, eu acho que é o que eu tô falando. A geração é uma geração sem foco ainda. Sabe? É uma geração que ainda acha que a vida tá atrás das telas do celular. Você entendeu? É uma geração que... Só atrás das telas, né? Não, eu não vou dizer que só atrás das telas. Ele não é só atrás da tela. Sabe? Não é. Sabe? Ele pegou, por exemplo, na semana retrasada, ele assumiu um evento, que é uma coisa muito difícil de fazer, de alto nível, sozinho, para outro estado, e tinha que produzir móveis. Ele produziu, ele entregou, ele foi elogiado, sabe? Então, eu não acho que é só. Mas eu acho que tem um vício. E eu acho que esse que é o problema do vício. Porque eles foram criados com isso. Eu vejo, por exemplo, outro dia eu fui almoçar e eu vi um pai deixando o filho colocar o pé em cima da cadeira do restaurante, entregou um tablet na mão do filho com um som para todo mundo ouvir, para poder distrair, para ele poder almoçar. E o menino tava com a comida, mexendo na comida. Mas isso é muito comum hoje, né? Não é. Então, todas as crianças estão com tablet e celular na mão. Exatamente. Então, acho que ainda é de uma geração que ainda é uma geração muito focada nessa ansiedade de saber o que está acontecendo no tempo real as coisas. Entendeu? E eu acho que hoje eu sou de uma geração que, por exemplo, a dificuldade minha maior hoje é Instagram, falar. Por exemplo, se eu fizer uma postagem hoje é muita curtida, eu tiro. Se eu fizer uma postagem é muita visualização, eu tiro. Eu fico incomodada da minha imagem. Então, é isso que eu digo. Acho que nós temos muito que aprender um com o outro, no geral. Você entende? Entendi. Porque a gente está vivendo uma fusão e um momento que tá tudo muito maluco. Se você, às vezes, manda uma mensagem para outra pessoa, ela não visualizou e não respondeu na hora, você tá quase que anulado. Ou você perde um contrato, ou você perde um cliente. Eu tive uma consulta cancelada de um médico super famoso aqui em Vila Velha, que é meu amigo. Porque a secretária dele mandou mensagem para mim, estava marcada a consulta, e eu não respondi para ela no dia da consulta, que estava confirmada a consulta. Ela disse, eu cancelei a sua consulta. Quase que eu disse para ela, algum momento eu te falei que eu não ia, ou que eu tinha desmarcado? Porque agora existe um senso de urgência de resposta, existe um senso de informação, e isso tudo está muito ligado ao telefone, sabe? Então, eu acho que esse que é o problema desse vício. Entendi. Eu já penso de forma diferente. Isso eu penso um mas pouco é o diferente. Equilíbrio. Você pensa de forma diferente, mas aí que está o equilíbrio. Eu penso que existem 3 gerações, sabe? Porque eu convivo com pessoas mais novas que eu, no caso a minha irmã.
entende? Eu fui criado jogando bola. Jogando bola, surfando, andando de skate, soltando pipa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual o momento que virou a chave ali que você falou? No momento dos 12 a 12, 13 anos, que foi o momento que começou a surgir aqueles celulares de Nokia, não sei o que, daquele que abria, e logo depois aquele Sony Ericsson, depois os primeiros os iPhone 3, 4, 5, entende? Então eu passei uma boa parte da minha vida no analógico, 100%, sabe? Com o telefone que tinha em casa, era o telefone de discar, né? Sabe? Meu avô mexia na máquina de escrever o tempo todo e era normal. Ele pegou esse tempo? Sim, então, eu peguei um pouco porque eu morei em muitos lugares, entende? Entendi. Sabe? E eu sempre fui meio que criado na rua, sabe? Eu nunca fui muito de apego, tipo, a videogame, a essas coisas. Sempre fui muito apegado a skate, surf, pipa, Ou seja, jogar não bola. era muito nerd. Nunca fui muito nerd, entende? E eu hoje já vejo tipo, uma outra geração surgindo aí que me preocupa também. Entende? Entendi. A minha geração eu já entendo que, tipo assim, a gente meio que assimilou algumas coisas da outra geração passada, que era totalmente analógica, sabe? De comprar fita na locadora e assistir, entendeu? Depois do DVD, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pegou essa época? Peguei demais, tanto que lá em casa. Pouco, né? Nossa. Tanto que lá em casa tem muita fita de DVD, CD, não sei o que, sabe? E eu sempre fui muito. A gente acha que já está há muito tempo, né? E a gente mas não consegue. É 2 décadas, né? E a gente não consegue imaginar a época. Eu tô com 46, eu Sim, peguei sim. essa época. Nós pegamos essa época. Eu peguei totalmente. Então, vocês pegaram 100% dessa época e agora estão pegando a nova época, entende? Sim. Eu peguei o final dessa época e o início da nova época. E agora eu tô vendo uma outra geração de pessoas que eu falo assim, cara, é preocupante o futuro da nossa geração, entende? Eu vejo uma pessoa como a minha irmã que, tipo assim, o hábito é o tablet, é o celular, é o não sei o quê. E com 10 anos de idade já fazendo TikTok, não sei o quê. E, tipo assim, pessoas cada vez mais novas, entende? De 8, 9, 10 anos. Eu lembro que eu com 9 anos, 8 anos, eu não tinha telefone. O telefone que tinha era da minha mãe, que era aquele Nokia antigo. Top. Sabe? Que eu jogava aquele joguinho da cobrinha e era, porra, um arraso. Entendeu? Às vezes eu comprava as músicas, você tinha que mandar SMS pra comprar as músicas, eu comprava música e achava um arraso. Então eu acho que tem uma outra geração vindo a mais da minha. Sabe? Entendi. E você toma atitudes, tipo, você olha na internet, já que você está falando, né, que a sua mãe precisa se modernizar em relação ao digital, você olha na internet quais são os cursos que você pode fazer para somar a empresa, como tráfego pago, por exemplo? Sim, com certeza. Tipo assim, e aí você faz? Ontem, inclusive, eu estava vendo um curso de gestão de pessoas, entende? Tava lendo um módulo sobre gestão de pessoas da FGV com um amigo e me mandou, falou assim, cara, lembrei de você, que você falou que estava com problema na gestão da sua empresa e tal. Sabe? Então eu busco estudar. Eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, entende? Mas graças a Deus, Porque tem vários vídeos no YouTube sobre tráfego pago. Você só tem que pagar o tráfego, mas aprender a fazer, eu acho que você pode aprender. Eu acho que a forma de conhecimento mudou muito, entende? Eu sou uma pessoa que assiste muito podcast. Hoje em dia, agora a onda do momento é o podcast. Então você vai divulgar bastante esse nosso podcast. Os meninos que adoraram a notícia, né? Vocês ficaram felizes agora, né? Eu assisto bastante podcast, só que, tipo assim, uns podcasts que são direcionados ao que eu quero. Entende? Não são muitos podcasts de empreendedorismo, mas às vezes de tópico em si, sabe? De algum professor falando alguma coisa, sabe? Eu acho que a forma de ensinamento mudou muito, entende? Antes eu lia muito. Hoje já não leio mais tanto, mas eu ouço muito, sabe? Eu tô o dia todo na rua, então eu tô com fonezinho vendo podcast o tempo todo, sabe? Eu fui criado assim, com palestra de empreendedorismo, com minha mãe no carro passando, entende? Com a sua mãe fazendo, né? Sempre foi. Fazendo e ouvindo, sabe? Nosso hobby era ver palestra da Endeavor, sabe? Então, tipo assim, eu fui criado muito nessa cultura, graças a Deus. Te perguntei isso porque eu sei que Cíntia é uma voraz aprendiz, né, Cíntia? Então ela tá ali, como ela falou agora, ela viaja por todos os cantos para aprender, fazer mentoria, aprender cada vez mais. E aí a questão do digital, que você sabe que ela ainda não entrou, era uma coisa que eu sugeriria para você ir lá e buscar, né, Cíntia? Ele busca, ele tem um entendimento, sabe? A dificuldade realmente assim, porque o que acontece, né? Quanto mais velho vai ficando, mais sua mente vai ficando cheia de informações. E mais dificuldade de aprendizado, né? Então, o que acontece? Ele sabe fazer, ele tenta me mostrar as vantagens e eu venho assimilando de forma devagar, mas estou assimilando. Gradual. Então, tanto que eu comprei um curso agora. Tá assimilando super demais. Eu comprei curso de gestão e sabe? E outro dia eu fui treinar com ele lá em casa para poder gravar um videozinho
Instagram. Pro Stories. No final eu já tava até xingando. Eu quero saber de uma coisa, gente, vai pra China todo mundo, pro Japão. Entendeu? Eu tava até divertido, porque ele parava o vídeo, mãe, tá muito rígida. Mãe, descontrai. Mãe, parece que tá dando palestra de comício de político. Mãe, não sei o quê. Entendeu? Então, mentoria já, né? É um mentorando o outro. É incrível. Então, tipo assim, fantástico, é o que eu falo. A gente tem habilidades que se complementam, entende? Minha mãe é muito boa com vendas. Sabe, eu peguei muito isso dela. Só que ela não é muito boa com relacionamento interpessoais. Às vezes ela se excede, às vezes ela age. Já eu sou uma pessoa mais pacata. Então, e as vendas dela é como, se não interpessoal? Então, a venda é tudo técnica dela. Isso aí. Não. Eu vou falar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa séria. Venda pode ter técnica. Mas o que faz uma pessoa vender e ser um bom vendedor, né? No meu caso, que sempre tem ticket médio alto, estou sempre vendendo grandes produtos de altos valores agregados, chama-se paixão por pessoas, paixão por resultados. Então não é interpessoal. O que eu digo... A diferença é o seguinte, que eu venho de uma bagagem, de uma história, que eu já não preciso aguentar tantos sapos, engolir sapos, de coisas que talvez na visão dele, ele já tenha que engolir. E ele é obrigado a engolir. Até pra aprender. Ele é obrigado, porque ele não chegou onde eu cheguei. Sim. Eu já cheguei em um determinado ponto da minha vida em que eu não preciso passar por determinadas coisas, porque eu tenho hoje um ditado que é o seguinte: subserviência tem limite. E aquele ditado, eu não sei se pode falar aqui, né? Pode falar tudo? Tá liberado? Tá liberado. Quem muito abaixa, mostra a bunda, entendeu? Quem muito abaixa, mostra o rabo, né? É? Que a minha avó falava Exatamente, isso. entendeu? Então, eu não quero mostrar meu rabo pra ninguém, então eu não muito abaixo não, você tá entendendo? Então, eu já cheguei a um patamar da minha vida que eu já carreguei caminhão. Eu já comi 365 mil hoje no ano pra poder conseguir guardar dinheiro pra comprar roupa pra vender. Já carreguei mala de porta em porta, sabe? Já caí numa escada com uma mala que arrebentou a mala e meu corpo inteiro, sabe? Já pude comprar um carro importado, avião, já pude perder, já pude ganhar. Então, eu acho que eu não posso hoje simplesmente aceitar que uma pessoa que venha de fora, que não tenha consciência de todas as etapas da minha vida, né? Venha chegar na minha vida, tentar me menosprezar, ou tentar me diminuir diante de alguma coisa que eu estou certa, ou que talvez eu não esteja tão certa e que ela não tenha habilidade de poder conviver com aquilo e falar comigo. Eu concordo plenamente. Você entende? Entendo. Porque só eu sei as coisas que eu vivi. Entende? Então, às vezes, eu falo muito pra eles o seguinte: muitas vezes você tem que engolir muito sapo. Quando eu comecei no mercado de eventos, eu entrei no mercado de eventos de Vitória, eu ouvi não. Eu ouvi não, se eu vou falar no plural, de todas as pessoas do mercado de eventos de Vitória. Todas as pessoas do mercado de eventos. Todos os veteranos de Vitória que estiverem me ouvindo sabem que eu tô falando a verdade. Eles falavam em reuniões que eu era louca. Mas não era louca de normal, de legal, não. Louca de pessoa que tinha que ir pro hospício. Mal sabe eles que de médico e louco todos nós temos um pouco. Exatamente. Né? E eles deveriam saber disso. Porque a loucura faz a gente chegar em lugares que ninguém chega. Exatamente. Eu era taxada isso em reuniões dos grupos deles. Aquela louca, aquela maluca. O que eles não sabiam é que aquela maluca, aquela louca, estava escrevendo uma história que vai existir só depois de mim. Antes de mim, na história da decoração do Espírito Santo, não tem igual. Sabe? Eu criei uma disrupção, uma transgressão nunca vista na história desse estado. Sabe? Em todos os sentidos e aspectos. Projeto, colocar arquiteto dentro, mobiliário, qualidade, negociação, internacionalização. Todos os pontos possíveis para trazer o estado para patamar, para levar o patamar do estado para nível nacional, eu consegui fazer. Entendeu? Então, o que acontece? Só que isso teve um preço muito grande pra mim. Quando ele falou que lavou o banheiro, eu fui lavar 2, porque o que acontecia? Eu tinha que lavar o banheiro, eu tinha que correr pra atender o telefone, eu tinha que trocar de roupa pra poder atender o executivo. Tanto que no meu Instagram, a foto que eu postei essa semana, sou eu quebrando uma parede e carregando lata de cimento nas costas. E é a foto que eu mais tenho orgulho. Eu poderia ter colocado uma foto em Paris, Hong Kong, Londres, qualquer lugar do planeta que eu já tive. Que é uma analogia de que você põe e vai pôr sempre a mão na massa. O tempo todo, porque eu tenho orgulho disso. Agora, o que eu não aceito, não sempre, muitas vezes, porque eu não sou uma pessoa 100% reativa, mas eu tenho momentos, sim, de ser reativo, porque
É o que eu tô dizendo. É que eu acho que você vem... Com ele ou com todos? Não. Ele é meu filho. Eu tenho a obrigação de educá-lo o tempo todo. Com ela, você tem total respeito, entende? Isso cabe dentro de uma relação de trabalho em família. Cabe então, isso. A educação e a mais veterana ensinando ao que com respeito. Com respeito. Eu acho que eu falo pra ela. A gente não tem palavrão. Sim. A gente não tem agressões verbais. A gente levanta a voz, às vezes, um com o outro, fica chateado, vai em casa, quarto. Eu já tenho uma mania de falar alto, né? Eu fui num restaurante chique em São Paulo, muito chique em São Paulo, com o Alex Atala no Dom. Eu tive que pegar o celular, mandar mensagem debaixo da mesa, a pessoa que tava comigo falar, começa a me ler, porque eu não tô conseguindo mais falar tão baixo, entendeu? Tipo assim, sabe? Eu sou autêntica, você tá entendendo? Sim. E essa autenticidade minha, eu acho que também transmite muito para as pessoas uma credibilidade. Porque ela percebe que não tem uma pessoa fake. Eu não crio um personagem. Você entende? Isso é muito Eu muito não legal. sou um personagem. Nem na internet precisa se criar um personagem. Não precisa. Tem que ter essas habilidades, mas é o que eu falo muito com ela. É o que eu falo muito com ela. Eu tava vendo ela gravando os stories, eu falei assim, mãe, esse seu story não tá bom. Ela, por que não tá bom? Você? Ela não sei o que. Eu falei, mãe, vê de novo. Aí ela, pô, tô vendo aqui, não tem nada de errado. Eu falei assim, não, cara, você não tá errado. Tá errado, isso não é você. Entendeu? Eu falei, cara, finge como se fosse falando comigo. Vai, fala comigo aqui agora. Me conta uma história. Ela contando uma história, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, cara, você tem que falar exatamente assim no seu Instagram. Natural. Comunicar como você comunica, sabe? Não é parado, olhando pro lado assim, entende? Mas aí o que eu falei pra ela, eu falei assim, cara, isso aí você vai pegando aos poucos, isso aí a prática vai te levando. Isso. Entende? Meninos. E ele tem a vantagem que, poxa, felizmente, né? O filho é feito por dois, né? Né? Ele tem um ponto de equilíbrio, de convivência com as pessoas. Ele é mais tolerante, sim, que eu. Né? Eu falo que essa é a grande vantagem dele. E tem um equilíbrio aí que vocês vêm falando desde o início da conversa. Não, né? E ele é mais tolerante mesmo. Naturalmente, desde pequeno, ele nunca alterou a voz pra mim. Sabe? Ele nunca. Então, ele tem, por natureza própria, ele é uma pessoa de perfil mais tranquilo. Tranquilo, mais tolerante. E eu tenho um perfil mais dominante. O que se equaliza num dado momento que desde o início vocês estão falando que vocês se completam e se equalizam. Sim. Não é isso? Sim. Se a gente soubesse completar, a gente se completa. Senão a gente vai se bicar. Porque a gente é muito parecido. Então, tipo assim, as pessoas parecidas acabam querendo se impor. Entende? Ela quer se impor pela bagagem dela e eu quero me impor, às vezes, pelo que eu tô vendo. Eu falo, cara, pô, isso tá errado. Entendeu? E muitas vezes eu falo, ela não escuta. Aí outra pessoa fala, ela fala, cara, realmente ele tinha razão. E muitas coisas ela fala, eu não escuto. Outra pessoa me fala, ou a vida vai, eu quebro a cara e eu falo, puta, ela tinha razão. Entende? A gente entendeu aqui no Verão na Convida que vocês são um complemento do outro, o equilíbrio um do outro. E é isso que fica de considerações finais para vocês, para a gente terminar esse podcast, que eu acho que foi super interessante para quem nos ouve, quem nos vê. De considerações finais, vocês consideram que trabalhar em família é saudável ou é insalubre? Eu vou dizer para você que eu diria que eu não digo nem uma coisa nem outra. Eu continuo dizendo, cada caso, cada história, cada situação é uma situação. Não existe tentar criar ou copiar o padrão do outro. A grama do outro é sempre mais verde. Sabe? Eu acho que cada um tem que olhar para dentro da sua história, das suas capacidades de conviver com essas divergências de pensamentos. Também com essas coisas muito complementares, porque às vezes ser complementar demais é muito negativo para a companhia, não vai fazer a companhia crescer, sabe? Então, eu diria isso. Eu não digo nem que é bom nem que é ruim. Eu digo que no meu caso, dentro da minha história, é mais positivo do que negativo. Essa é a minha visão da minha história dentro da minha empresa hoje. Então, entendeu? A dica que você dá para uma mãe que está nos ouvindo é sinta e veja se isso é para você. Né? Eu diria para a mãe o seguinte: olhe o seu filho não como um filho. Olhe o seu filho pelas habilidades que ele tem para agregar dentro da sua companhia. E como se fosse o seu sócio futuramente, né? Como se ele fosse um sócio, independente do laço sanguíneo. Entendeu? É isso que eu digo. E vem o outro ponto. Você chegou à conclusão que é possível que ele tenha essa habilidade, você pode ter certeza que vai ser melhor, porque ele vai levar o coração dele, ele vai levar o lado humano dele, ele é a pessoa no mundo que mais vai querer o seu bem. E vai ser uma pessoa da sua maior confiança. E ter uma pessoa da sua confiança dentro da sua empresa te traz uma tranquilidade absurda para que você possa alçar novos voos, que é o meu caso hoje, que eu estou abrindo a 4ª empresa.
Perfeito, entendeu? perfeito. E Arthur, o que você diria? Para o filho que está nos ouvindo aqui agora, o que você diria para ele? Não veja sua mãe como uma mãe dentro de uma empresa, veja sua mãe como uma líder que pode te ensinar. Não tente burlar regras porque ela é sua mãe. O que você diria para esse filho que está nos ouvindo? Faça direito, não tô brincando. Faça medicina. Direito de advocacia. Não vai trabalhar com a mãe. Tô brincando. Eu acho que, como ela falou, varia de pessoa para pessoa, sabe? Eu me deparei com ótimos sucessores, ótimos filhos sucessores. Eu me deparei com péssimos sucessores, que sabe, que futuramente seriam sucessores péssimos, que tipo assim, famílias têm empresas grandes. Pessoas que optaram por falar assim, cara, pô, minha família tem empresa grande, minha família tem empresa gigante, então eu vou entrar. Tem pessoa que fala assim, não, cara, eu vou seguir meu caminho. Porque vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Você tem que se conhecer para saber, cara, qual característica eu tenho para agregar nessa empresa, entende? É uma frase que eu sempre ouço, sabe? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis, entende? Então, tipo assim, a gente tem que saber carregar a história e falar, cara, eu vou ser um herdeiro ou eu vou ser um sucessor, entende? Então eu busco cada dia mais para ser um sucessor da empresa. Pra chegar no ponto que ela fala assim, cara, mãe, agora você está aposentado, você pode ir para casa dormir, você pode viajar, pode rodar o mundo, pode fazer o que você quiser, que agora você pode deixar comigo que eu tomo conta 100%. Mas tem pessoa que fala, cara, não é para mim. Tem gente que não é boa em gestão, em pessoas, em processos, nisso, naquilo, e de fato não é habilidade, entende? Então acho que varia de casa para casa. Eu acho que como filho você tem que se avaliar, falar, cara, eu vou somar na empresa ou eu vou ser só mais um gasto, só mais um encosto na empresa, entende? Perfeito. Considerações finais lindas, né? O que você achou, Cíntia? Eu fico muito orgulhosa, né? Não tem jeito, bacana. né? Eu achei legal. Eu fico muito orgulhosa porque realmente, como eu te disse, a base que eu considero de tudo é o respeito. E eu tenho certeza absoluta que tudo que ele falou, que ele tem um respeito absurdo por mim. E a vontade dele realmente é de dizer isso pra mim. Mãe, pode parar porque agora tá na minha mão e você merece descanso. Entendeu? Olha, muito lindo ver a história de vocês. Eu acho que quem nos vê, quem nos ouve nesse momento, é saudável explicar para eles, né, quem nos está ouvindo, que é possível sim, dentro de um respeito, dentro de uma equalização, onde um completa o outro, o que um completa o outro e fazer na quinta, sexta, sétima empresa cada vez mais fluir e crescer. Bom, Veranai Convida de hoje fica por aqui. As considerações finais de você, principalmente sua, Arthur, foi muito legal. Acho que daqui para frente é isso, é pensar diferente, é somar mais ainda. Sim. E não pensar em ser um filho e ser um sucessor. Eu acho que a dica ficou muito clara. E é isso, para você que está nos ouvindo, está nos vendo agora nesse momento, Cíntia Dutra e Arthur Dutra falando sobre trabalho em família, que não é fácil, gente. Tem seus momentos de DR, mas também tem, essa equalização aqui que a gente viu. E eu só agradeço esses dois mais uma vez. Fica por aqui o nosso papo de hoje.